Graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, sua casa e sua família mais uma vez nesse dia. Quero compartilhar uma palavra que se encontra aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Eu quero deixar como tema, queridos, uma decisão sábia. O tema desta mensagem é uma decisão sábia. Uma decisão com entendimento. Uma decisão correta. Foi esta decisão que Daniel tomou. A palavra de Deus nos diz muito claramente o contexto que nós vemos aqui. O povo de Israel havia sido levado cativo para o reino da Babilônia. E o rei da Babilônia então faz uma convocação. Ele faz ali um decreto pedindo para que os seus servos estivessem qualificando alguns dos jovens nobres da linhagem real, que fossem perfeitos em conhecimento, para que pudessem ser selecionados então para servir ao rei. E juntamente com isso o rei determina que a mesma alimentação da mesa real fosse dada a esses jovens. E é nesse contexto que a palavra de Deus vai nos dizer no versículo de número 8, que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei da Babilônia. Nós vamos entender isso aqui. Daniel, em primeiro lugar, ele teve um discernimento. Ele discerniu que aquele não era simplesmente um alimento. Apesar de ser agradável, afinal de contas, imagine comer aquilo que o rei come. Imagine que não era servido na mesa do rei, que aqueles jovens iriam poder se alimentar também. E é nesse contexto que Daniel pode discernir que aquele não era simplesmente um alimento. Aquilo representava, na verdade, uma formação da cultura babilônica dentro dele. Ou seja, o texto vai nos dizer, interessante, dizendo que durante 3 anos o rei mandou que fosse dado aquele alimento àqueles jovens. 3 anos, queridos, era o tempo de discipulado. Era o tempo necessário para que uma pessoa fosse formada. Jesus caminhou 3 anos com os seus discípulos. Sabe o que significa isso para nós? Que o inimigo também sabe como trabalhar e tentar mudar a estrutura interna de um ser humano, mudar os seus conceitos, os seus valores. Ele trabalha dentro dessa realidade. Durante 3 anos aqueles jovens seriam alimentados e o texto diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Por quê? Porque Daniel, em primeiro lugar, ele discerniu, segundo, ele tomou uma decisão. E mais do que isso, quando nós vamos olhar o texto, nós não temos tempo aqui, mas eu queria encorajar você a ler o capítulo 1 de Daniel. Você vai ver que logo em seguida Daniel então influencia 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e também aquele que era responsável pela sua alimentação. Aquele homem, diz o texto mais adiante, que ele diz para Daniel: eu não posso deixar de dar o alimento que é servido para os outros jovens para você, sob o risco de que eu posso
e sofrer a ira do rei, porque depois de alguns dias vocês vão estar com uma estrutura diferente dos demais. Afinal de contas, Daniel vai pedir para que ele lhes desse tão somente água e legumes. E durante 10 dias Daniel é testado juntamente com seus amigos, para que então o chefe da alimentação ali, o chefe dos eunucos, então fizesse essa prova, Daniel, e Deus deu graça a Daniel diante desse homem, e ele faz esse teste depois de 10 dias. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam mais bem apresentáveis, estavam mais vistosos, estavam com mais saúde, aparentemente, do que os demais. Sabe, querido, preste atenção numa coisa, e é nisso que eu quero me atentar com você, para chamar a sua atenção para este ponto. Grave isso nessa mensagem. Nós só vamos receber de Deus a partir do momento que nós dissermos não para aquilo que não é de Deus. Nós só podemos receber do céu aquilo que é invisível, de ordem espiritual, aquilo que vem como propósito de Deus para a nossa vida, quando nós dissemos não para aquilo que não é de Deus. Aqueles jovens todos, a não ser Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram alimentados durante 3 anos pelas finas iguarias do rei, ou seja, eles se permitiram ser influenciados pela cultura babilônica. E no final do capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver que no final de 3 anos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram colocados à prova e foram testados diante de todo o conhecimento que receberam e da alimentação que receberam, eles foram encontrados 10 vezes mais sábios, inteligentes e com conhecimento do que os demais. Sabe por quê? Porque eles receberam aquilo que era do céu. Eles receberam aquilo que era propósito de Deus. Eles disseram não para aquilo que aparentemente era bom. E eu quero desafiar a você, porque às vezes nós temos que dizer não para algumas coisas que vão nos afastar do caminho de Deus. Nós vamos ter que dizer não para algumas coisas que são aparentemente agradáveis e humanamente falando, e para a nossa carne nos agrada, mas que vão nos tirar do propósito de Deus. E o mais interessante de tudo isso é que Daniel ainda, diz o texto, que ele ainda foi encontrado com mais sabedoria e inteligência do que até Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Porque foi Daniel o primeiro que tomou a decisão. Eu quero encorajar você a tomar uma decisão sábia, como Daniel também tomou. Eu não sei qual é a realidade da sua vida. Eu não sei qual é o nível de enfrentamento que você está passando hoje. Aonde você está sendo colocado. Qual é a decisão que você tem que tomar? Quais valores da sua vida, da sua conduta, quais valores cristãos estão sendo colocados em xeque diante de você? Para tentar tirar você dessa sua posição, da sua condição e da convicção que você tem em Deus. Eu quero encorajar você a fazer como Daniel. Permaneça firme naquilo que Deus já revelou a você. Por quê? Porque o que nós precisamos é aquilo que vem do céu, é aquilo que vem do alto. E foi isso que Daniel recebeu, e é isso que todos aqueles que se decidem pela vontade de Deus também vão receber. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela história de Daniel, pelo posicionamento de Daniel, pela decisão firme que Daniel tomou em não se permitir sair dos princípios e valores que ele havia recebido na sua terra, muito provavelmente na casa dos seus pais, acerca do Deus verdadeiro, acerca dos princípios da tua palavra. E, ó Deus, nós te agradecemos porque está revelado para nós aqui que Daniel foi agraciado com a presença do Senhor, com a inteligência, com a sabedoria e com o conhecimento que ele necessitava para viver naquele contexto babilônico, sem se contaminar. Muito pelo contrário, sendo uma influência positiva, a começar do próprio rei e todos aqueles que estavam ao seu redor. Que assim seja na vida de cada um de nós, que nós possamos viver desta maneira, não fazendo concessões aos mandamentos do Senhor Jesus, mas que nós possamos permanecer firmes, dizendo não aquilo que não é teu e abraçando tudo aquilo que vem dos céus para a vida de cada um de nós. Em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Querido, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.